Fala pessoal, quanto tempo que fazia que eu não aparecia aqui para fazer o nosso alento semanal. Então hoje aqui resolvi que eu ia brincar um pouco com as minhas plantas, vou replantar aqui umas partes da suculenta e vou gravar um pouquinho aqui uma conversa contigo. Ai, ai, como é que tá a vida por aí? A vida por aqui tá numa correria que eu vou te contar. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta. Você já teve essa sensação aí de que você não vai dar conta do que tá acontecendo? Pois é, então vamos conversar sobre isso aqui hoje. O achar que não dá conta não significa necessariamente que você está certa disso. Mas pode ter certeza que esse sentimento de não dar conta muitas vezes vai denunciar algo que você precisa parar para olhar. Então por que você está com esse sentimento? Será que você está se cobrando demais? Será que você está se comparando demais? Eu tendo a acreditar que a gente sempre cai nessa da comparação. De tempos em tempos, eu tenho que revisitar essa situação e, principalmente, às vezes até como uma forma de me proteger, eu paro de olhar para o lado. Por que será que eu quero olhar tanto para o lado? Essa semana eu tive na gravação de um podcast falando sobre burnout e, enfim, se o trabalho no serviço público seria saída ou não. E vou falar para vocês que eu acho que eu me abri demais nesse podcast. Ele ainda não foi divulgado, mas quando for, certamente eu vou colocar alguns cortes aqui pra gente e tal, pra vocês assistirem. Até já vou deixar aqui a recomendação. A participação foi no Boteco Podcast, então procure aí. Se você encontrar esse canal, pode seguir ali que em breve vai sair o nosso podcast, nosso papo lá. E eu fui muito aberta, até demais, assim, sobre o que eu sinto no serviço público e sobre as coisas que eu sinto diariamente. Talvez pelo podcast ter sido com um amigo meu da faculdade, então aí a gente já se conhece há pelo menos 10 anos. Deixa eu ver, 2010, 2020, pelo menos 10 anos aí a gente já tá né, convivendo. Então eu acabei me sentindo muito aberta e até mesmo vulnerável, assim. E acabei falando coisas que honestamente eu não falaria no meu perfil do Instagram, não. Porque eu sei que o mundo não é como eu gostaria que ele fosse, o mundo é como ele é, né? E eu sei que as pessoas que me acompanham aqui pelo YouTube, por isso que eu adoro gravar pra cá, por mais que dá muito mais trabalho do que gravar pro Instagram, mas as pessoas que me acompanham aqui nesse canal, elas tendem a querer ver um lado mais profundo de mim. Só que lá no Insta as coisas são muito instantâneas, são muito rasas, né? Eu não quero falar mal daquela plataforma porque, mal ou bem, ela me ajudou a construir toda a minha empresa, né? É lá que eu trago a maioria dos clientes para mentoria. Eu gosto do Instagram, né? Até certo ponto. Mas a verdade é que lá a gente tem uma visão muito rasa das pessoas e a gente não tem esse período para conversar. A gente não tem esse tempo para falar a verdade, o que está acontecendo, o que isso leva àquilo. E aqui no Instagram a gente já tem essa maior liberdade, né? Porque eu sei que você vai me acompanhar aqui pelo menos por alguns minutos e não em alguns segundos que você rodou a tela. Mas voltando lá pro podcast, eu compartilhei que tem dias que eu não tô bem, né? Que eu já falei aqui no Alento também sobre isso. Tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior. Tem dias que eu tô só vivendo naquela máquina de correr atrás, né? Naquela galinha do rato. Realmente me pego, às vezes, pensando nessa questão da comparação, sabe? Por que eu acho que eu tô sempre insuficiente? Quem colocou isso na minha cabeça? Você se identifica com essa frase, vou dizer assim pra ti que não é algo que você pode fazer pra se sentir suficiente, porque você nunca vai se sentir suficiente se você não mexer nessa crença de insuficiência. Eu fazia X coisas, eu me sentia insuficiente, daí eu fiz X mais 2. Aí eu me senti insuficiente, daí eu fiz X mais 4, me senti insuficiente. Daí eu fiz X mais X, dobrei a produção, me senti insuficiente. Aí agora eu quero atingir Y, Z, muito mais. E esse crescimento exponencial sempre faz a gente querer sair atrás, né, de mais e de mais e de mais e de mais. E isso tem um lado bom, até falava com meu irmão sobre isso hoje, isso tem um lado bom que nos faz correr atrás, ser melhor do que a grande maioria, mas isso tem um preço também, um preço emocional, um custo emocional. E às vezes esse custo emocional é até bem alto. Custo na sua saúde. Então, esse momento, na real, do alento, às vezes eu não trago resposta nenhuma, que é o caso de hoje. Não sei se eu vou trazer alguma resposta pra ti, não. Mas eu quero sempre que a gente se proponha a conversar, a entender. E eu falei nesse podcast, né, que eu participei essa semana, que a gente não tem ninguém para nos salvar. Então, aqui, né, tô querendo alguém me puxa, só se eu pegar minha mão aqui e me puxar. Porque não vai ter ninguém aqui para me tirar do buraco. Eu tenho que entender isso, que existe um limite
para o quanto a pessoa está disposta a me ajudar. Claro que dependendo da relação, esse limite é maior. Então, provavelmente a sua mãe está mais disposta a te ajudar do que teu melhor amigo está mais disposto a te ajudar do que uma conhecida do trabalho, um desconhecido na rua está menos disposto a te ajudar do que um conhecido do trabalho. Então, existem essas escalas, mas no final das contas, se você não quiser te tirar do buraco que tu tá, e de parar e ter esses momentos para fazer uma reflexão, não vai ter quem te tire daí. Então a minha grande fala sempre foi e sempre será sobre eu não gosto do que eu vivo. O que eu faço para sair daqui? E nesse momento atual, a minha grande insatisfação não é sobre algo que eu quero atingir, o próximo nível. É entender como é que eu faço para estar sempre bem aqui dentro. Eu já vivi essa fase. Eu conheço essa fase. O que está me faltando internamente? Aí a resposta é clara, no silêncio ela vem. Internamente não me falta nada. Eu e você temos aquele que habita, né? O Espírito Santo. E internamente não nos falta nada, tudo nos é dado. Tem uma música agora que me veio na cabeça, ó, que fala assim, ó, tudo nos é dado, só nos falta fé. Então internamente essa paz, ela já é tua, ela já é minha. Só que a gente precisa parar para sentir isso, né? Que nem eu fiz esse momento aqui para parar, para mexer nas plantas, ó, replantei aqui umas suculentas. Eu trabalho mesmo, né? Me sinto muito na pegada, todo mundo na minha cabeça depende de mim, as minhas demandas. O que de pior aconteceria se eu ficar 48 horas sumida? Ninguém ia morrer, eu não sou médica, graças a Deus. Então, essa autocobrança só tá fazendo mal para ti mesmo e infelizmente eu vou te falar a real. Tu podes se cobrar o quanto tu quiseres aí, tu podes querer correr atrás do quanto tu quiseres aí, mas a partir do momento que tu quebrar, as pessoas que tanto precisam de ti te substituem em uma semana, no máximo. E olha que eu tô jogando alto, uma semana para você ser substituído. Então, no final das contas, a gente precisa sim estar na nossa melhor versão, precisa sim se cuidar, se priorizar e entender que, cara, a pressa, ela é mínima. E eu falei um monte de coisa que honestamente não sei nem se eu vou divulgar esse vídeo, porque eu não sei se ele tem pé e cabeça, né? Ele tá meio sem pé nem cabeça, assim, tá meio aleatório demais, mas eu precisava, sei lá, abrir a câmera e falar um pouco. Se tu fores olhar no esmiuçar da questão, talvez você perceba que esse é o verdadeiro mérito das pessoas, elas não estarem sempre naquela posição de autoridade, de falar assim, assado, mas elas conseguirem estar lá também enquanto lidam com as próprias questões. E tu vai ter sempre as suas próprias questões para lidar. A vida não para tu ser concurseiro. Entende isso de uma vez. E a vida não para tu ser concurseiro, a vida não para tu ser concurseira, a vida não para pra você ser mãe, pra você ser filho, a vida não para. Enquanto nós estamos estudando, treinando, trabalhando, sei lá o que você tá aí almejando fazer, a vida não para e as coisas vão continuar acontecendo e a gente tem que ter esses momentos de se questionar, de parar, de conversar. O grande problema é a gente achar que todo mundo tá bem resolvido na vida, menos a gente. Ô nega, deixa eu te contar, não é bem assim não. Não é bem assim não. Então eu espero do fundo do meu coração que tu consiga achar um lugar em que tu diminua a comparação. Um lugar que talvez o meu lugar aqui neste momento tenha sido a minha sacada, cheia de flores, vocês não conseguem ver aqui, mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 plantas. Acho que 20, não sei se contei essa aqui da mesa. Então tem 20 plantas aqui comigo, numa sacada de 1,5 por 1,5. E esse aqui talvez seja o meu lugar de reconexão. E a gente precisa ter esses momentos, esses alentos semanais. Não dá pra vir aqui todo dia, não consigo. Mas, pelo menos semanal, a gente tem esse papo. E hoje talvez esse tenha sido o grande motivo da nossa conversa. Eu sei o quanto eu inspiro pessoas no Instagram e tal. E eu quero inspirar mesmo. E eu acho que, sim, eu já conquistei muitas coisas na minha vida. Eu, né, enfim, tenho uma vida que para muitos é uma vida objetivo. Mas eu quero que tu saiba também que todas essas confusões, essas cobranças acontecem dentro de mim também. Que eu também tô tendo que lidar aqui com uma dorzinha no meu coração, uma ansiedadezinha, uma palpitação. Entender o que eu preciso fazer, tomar decisões diferentes. Porque no final das contas, né, o que acontece? Ninguém vai vir me salvar, assim como ninguém vai vir te salvar. Então, essa semana eu tô mais off do Instagram, nem expliquei nada por lá,
Mas é porque eu tô muito reflexiva. E aí eu não sou mentirosa, eu não consigo lá fingir, tá tudo bem, né? Quando eu tô, assim, nessa coisa de me encontrar, de batalhar mesmo, é batalhar esse autoconhecimento, sabe? Não é uma coisa assim que vem. Às vezes Deus só bate, pum, e parou. Mas muitas vezes é batalhado. E isso é a vida real. Essa é a nossa vida real aqui. E eu quero que tu entenda que essa é a vida real de quem produz também. Ter dias ruins, ter dias bons, produzir mais, produzir menos, ter vontade de chorar às vezes, não te cobra tanto, porque o que tu vê na internet não é verdade, porque honestamente, provavelmente tu nem conhece alguém como eu que topa se vulnerabilizar no nível que eu tô me vulnerabilizando aqui, porque as pessoas elas nunca querem dizer que estão confusas, que estão pensando, que estão procurando uma saída, elas estão sempre te vendendo a melhor solução do universo. Então, fica em paz por ser quem tu é, por estar nessa fase que tu estás. E eu não tenho uma frase de impacto para finalizar esse vídeo. Eu só tenho aqui um convite para que você pare semanalmente, pense sobre as suas próprias questões, entenda onde você está, o que você pode estar errando, da onde você está agora, assim, ó, a gente está, às vezes a 1000 por hora, né? Indo numa highway, aí, uma via expressa. Aí você tá correndo aí, correndo. E nessa correria, do jeito que tu tá, na direção que tu estás, tu tá indo pra onde? Esse destino te encanta ou na verdade é a tua perdição? É, nega. São coisas que a gente tem que pensar. E às vezes esse destino tá indo pra um lugar legal, tá? Mas ele vai passar por uns lugares não muito legais e que tem uma outra rota pro mesmo destino e que você vai se sentir muito melhor. Pode ser também, hein? Gente, isso aqui é só pra realmente quem é da casa, tá bom? Aqui essas reflexões te ajudem, que você maratone aí os alentos semanais se precisar, assim como às vezes eu também assisto de novo, e que a gente vá encontrando um caminho de paz aí até o teu grande objetivo, seja ele aposta num concurso público ou qualquer outro, tá bom? Obrigada aí por compartilhar a vida comigo e obrigada por me deixar entrar na tua casa. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, me ajuda muito. Dá o like nesse vídeo, eu já devia ter pedido isso lá no início. E a gente se vê aí num próximo Alento Semanal ou num próximo tema para concurso público, que daí normalmente eu posto ali no quadro que é como passar em concurso público mais rápido, tá bom? Lá no Instagram, Galbert Carolina, todos os dias ali, nos stories estou movimentando, as notícias de concurso sempre aparecem por lá. E eu quero te desejar aí um excelente resto de semana.